Olá, meu irmão, minha irmã, nós temos a oportunidade de refletir mais uma vez sobre a Palavra de Deus nesta liturgia dominical. No domingo passado celebrávamos a solenidade da Natividade de São João Batista. Neste domingo nós teremos a oportunidade de celebrar a solenidade de São Pedro e de São Paulo. Dois grandes apóstolos, duas grandes colunas para a vida da igreja, para a nossa caminhada comunitária, para o nosso testemunho da vida, da missão de Jesus Cristo. Esta solenidade, mais do que ressaltar quem é Pedro, quem é Paulo, ajuda-nos, acima de tudo, a construir a unidade no modo de ser, de trabalhar, de agir de Pedro, no modo de ser, de trabalhar e de agir de Paulo. Ou seja, não são realidades que assumem particularidades, mas são realidades que se complementam para a vida, para a missão, para a implantação do Reino de Deus. O primeiro elemento que nós poderíamos destacar está justamente na personalidade, o contexto, o ser de cada um, pescador, trabalhador, simples, acostumado a uma vida familiar. Este é Pedro, de uma personalidade forte, questionador, aquele que nega Jesus, mas aquele que diz que o ama profundamente. Do outro nós temos Paulo com sua inteligência, com a oportunidade de estar justamente nas melhores universidades da época, vamos assim dizer, um judeu que se envolve, um judeu que defende a sua causa antes do encontro com o ressuscitado. Ou seja, nós temos duas figuras que partem de realidades diferentes, mas que ambas vão se encontrar com o ressuscitado, vão se encontrar com a pessoa de Jesus Cristo. Então, o primeiro destaque que quero dar é justamente este: a personalidade de cada um que, trabalhado em Jesus Cristo, é possível de construir o Reino de Deus. Ou seja, o meu modo de ser, o seu modo de ser, o modo de ser do outro, na medida em que tudo isso é depositado em Jesus Cristo, há uma mudança, há uma transformação, há um processo de maturidade. Então Pedro se transforma, Paulo também, ou Saulo, depois Paulo, se transforma. Então celebrar esses dois é pensar também um pouquinho o quanto a nossa personalidade depositada em Deus torna-se instrumento para a missão. O segundo aspecto é perceber o quanto a vida desses dois, depois de estar com Jesus, elas transmite para nós os mesmos elementos da vida de Jesus Cristo. A primeira leitura traz para nós hoje o contexto da perseguição, o contexto da exposição da fé, o contexto, acima de tudo, de uma ação de Deus que liberta e a consciência das consequências de se optar por Jesus Cristo. Então Pedro, tantos outros que a partir da sua fé tornam-se sinal de chacota para tantos. A leitura vai dizer: e quanto aquilo alegrava as pessoas, ou seja, serem chicoteados, serem caluniados, serem expostos justamente pela fé que haviam optado. Do outro lado, nós vamos ter justamente um Saulo que perseguia, um Saulo que também expunha as consequências daqueles que optavam por Jesus Cristo. Mas ambos fazem uma experiência de conversão em Jesus Cristo. Então, a primeira leitura reforça para nós todo um processo que há mediante o seguimento de Jesus Cristo. Uma exposição que agrada, um contexto da paixão, do sofrimento, né, do julgamento, da exposição, mas há uma ação de Deus que liberta, que ajuda a construir um outro caminho, a fugir da prisão, mas sempre tendo consciência de que aqueles que optam por Jesus Cristo têm no seu caminho o contexto da perseguição.
Na segunda leitura, nós vemos o belo texto na carta de Timóteo, quando se fala então do Paulo: combati o bom combate, guardei a fé, agora sou merecedor da justiça. Isso se dá justamente como consequência de um trabalho, de uma missão, né, de um projeto de Jesus Cristo. O quanto nós somos convidados, acima de tudo, a ter esta consciência do que somos no contexto de nossa igreja, de nossa comunidade. Não coordenador, não animador, não secretário, não cargos, mas o quanto nós somos, acima de tudo, colaboradores de um projeto que é, antes de tudo, de Deus, que é manifestado em Jesus Cristo e conduzido pelo Espírito Santo. Então, o que significa para nós combater este bom combate, lutar pela fé que nós temos, lutar pela igreja, pela comunidade, pela pessoa de Jesus Cristo, da qual nós queremos assumir na nossa vida. Por isso, no texto do Evangelho, nós vamos encontrar a velha pergunta, ou não digo velha, mas a atual pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Quem dizem as pessoas que é Jesus? E por isso, então, nós vamos perceber o papel de Pedro e de Paulo, que vão nos ajudar a conhecer uma igreja hierárquica, uma igreja pastoral, uma igreja que tem a sua organização, e uma igreja missionária, uma igreja que trabalha no anúncio do ressuscitado, né? Mas, acima de tudo, a gente entender que com Pedro e com Paulo, na celebração de hoje, nós vamos, de modo particular, aprender qual é o papel e a missão da igreja. Esta igreja que, acima de tudo, ajuda na construção da identidade de Jesus Cristo. Pedro manifesta: tu és o Messias, ou seja, tu és o enviado. Então, olhar para a solenidade de São Pedro e São Paulo é pensar um pouquinho como que a igreja, e nós que somos a igreja e participamos dela, construímos para as pessoas e para nós mesmos a imagem de Jesus Cristo. Mas não só a imagem, né? No contexto assim, a pessoa de Jesus Cristo. Que Jesus que a gente tem na cabeça hoje, que Jesus que a gente tem no coração, que Jesus que a gente ajuda as pessoas a perceber e a encontrar, né? Hoje há um risco muito de um Jesus particularizado. É o meu Jesus, é o meu Senhor, é esse Jesus que eu tenho, que é assim, que é assado, que aceita tudo que eu quero, que aceita tudo que eu peço, que me atende. Um Jesus que parece que a gente põe dentro de uma caixinha, de um vidro, e diz: esse é o meu Jesus. E a proposta que Pedro e que Paulo trazem para nós é totalmente diferente. É o Jesus, o Messias, ou seja, o enviado, o encarnado, aquele que vem de Deus. Então, a celebração de hoje ajuda-nos mais uma vez a pensar não apenas em duas figuras, Pedro e Paulo. Pedro é assim, Paulo é assado, mas são realidades justamente que nos fazem pensar como igreja participante e sendo, acima de tudo, envolvida dentro de um projeto, que Jesus nós estamos ajudando as pessoas a ter dentro do coração. Muitos confundem, como o próprio texto vai nos dizer, um acha que Jesus é Elias, um profeta e alguma coisa. Então, acho que a grande tarefa da igreja hoje é justamente esta: ajudar as pessoas a construir uma identidade autêntica de Jesus, saber quem ele é, saber o que ele pede, saber o que ele exige, saber o que ele convoca. E por isso nós temos a figura de Pedro e de Paulo. Então, que celebrando São Pedro e São Paulo, nós possamos ter consciência de uma igreja pastoral, de uma igreja missionária, de uma igreja hierárquica, de uma igreja institucional, mas acima de tudo que, como igreja, a gente saiba quem é Jesus e possa segui-lo e transmiti-lo cada vez mais. Deus lhe abençoe e até semana que vem com a nossa reflexão litúrgica da Palavra de Deus.